Palavra aberta. A demissão do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, joga os holofotes mais uma vez para a empresa. A Petrobras já vem sendo alvo de polêmica há alguns meses por causa da decisão do agora ex-presidente de não distribuir dividendos extras para acionistas de quase 44 bilhões de reais. A gota d'água para a demissão foi a observação do governo de que ele não estava entregando os resultados na velocidade esperada. Nas últimas semanas, os atritos entre Jean Paul Prats e o governo se intensificaram. Além do impasse em relação aos dividendos, temas como investimentos e preços da gasolina acirraram as tensões. Com a substituição no comando, as ações da Petrobras despencaram na Bolsa de Valores. Mas será que para o cidadão, principalmente donos de veículos, haverá reflexos? Essa turbulência pode provocar novo aumento de preço dos combustíveis? Por que a gasolina e o diesel sobem constantemente nas bombas? O que define os preços? Quem decide os valores? Para responder a essas e outras perguntas, estamos recebendo agora no Palavra Aberta Digital o coordenador do curso de Economia do IBMEC, professor Ari Francisco. Olá, professor, obrigado pela presença. Olá, Eustáquio, tudo bom? Tudo ótimo. Uma mudança como essa, no principal cargo da Petrobras, provoca instabilidade, as ações da Petrobras caíram na Bolsa de Valores. Isso reflete de alguma forma para o consumidor final? Então, Eustáquio, bom, a gente tem que lembrar que a empresa Petrobras é uma empresa de capital misto, não é isso? Com a participação forte do governo, o que implica que ela é uma estatal. A gente está falando de um mercado que é um mercado complexo, não só no Brasil como no mundo, não é isso? Porque tem problemas de competição. E, além disso, as interferências do governo acabam provocando distorções nesse mercado que complicam tanto a avaliação de preço no presente quanto no futuro. Mas a gente tem uma noção da direção, né, do que provoca variação nos preços, os seus componentes e assim por diante. A gente pode discutir um pouco sobre isso aqui. Pois é. O preço do combustível, ele tem a ver, até hoje, com o preço do barril de petróleo no mercado internacional? Ou isso mudou? Houve uma mudança, meses atrás, em relação a essa indexação, a esse acompanhamento do mercado internacional. Hoje, como está? A política de preços da Petrobras, ela se alterou um pouquinho, né? Isso, como o próprio ex-presidente da Petrobras afirmou aí na sua saída, não é isso? Ele entregou para o governo algumas de suas demandas. Uma delas foi tornar a política de preços dos combustíveis no Brasil um pouco mais abrasileirada. Não é isso? O que significa que os preços eles não seguem extremamente alinhados com os preços internacionais como seguiam no passado. Tá? Isso acaba afetando, inclusive, a situação da empresa e assim por diante. Isso era uma empresa que tinha uma avaliação pelo mercado, de modo geral, como sendo uma empresa gerida de modo bem mais técnica no último governo. Não é isso? Isso aparentemente se reduziu de um ano para cá. O endividamento da empresa cresceu um pouquinho e assim por diante. Então, apesar do ex-presidente da Petrobras está entregando demandas do governo, ainda assim ele ainda foi demitido, né? Isso que é uma estratégia um tanto estranha por parte do governo, mas na verdade conhecida, dado que de modo geral essas escolhas podem ter muita relação com acordos políticos e assim por diante. Tá? Mas hoje, quem define ou o que define o preço do combustível aqui é a Petrobras ou é o preço do barril de petróleo no mercado internacional? Basicamente a Petrobras, não é isso? Com um alinhamento um pouco mais fraco do preço do petróleo no mundo e assim por diante. Tá? Vale a pena comentar sobre o nível de preço do combustível, não é isso? Que, de novo, a gente acha que é muito elevado. Então, a pesquisa que é refeita mensalmente, eu tenho os dados aqui de maio de 2024, Global Petrol Prices, que sugere que os preços médios no Brasil giram em torno de R$ 5,87 para a gasolina, usando a gasolina aqui como exemplo. E o preço médio no mundo de R$ 6,93, ou seja, o preço no Brasil está abaixo do preço médio mundial, 85% da média mundial. Provavelmente nossa renda per capita deve girar em torno disso, um pouco abaixo da renda média mundial, o que significa que o poder de compra bate com preços médios, ou seja, os preços na verdade nem são tão elevados assim quando você compara com a situação mundial. Agora, a gente poderia pensar, bom,
Será que a gente poderia ter preços ainda mais baixos? Bom, é importante notar que, usando novamente a gasolina como exemplo, 36% do preço da gasolina tem relação com o preço do produto em si. Outros 12% vem do preço do etanol. Lembrando que no Brasil, não é isso? A gente tem uma mistura, não é isso? Que hoje, se não me engano, gira em torno de 27%. Então, 12% vem do etanol. 36% vem de impostos. 12% do componente de preços de tributos federais e 24% de tributos estaduais. O restante seria margem bruta do mercado e assim por diante. Então, de novo, não há muito o que fazer, porque o preço, basicamente, talvez em alguns momentos um pouco mais alinhado, um pouco menos alinhado ao mercado internacional, tem uma parte relativamente pequena, como eu disse, 36% do preço total. Tá? Então, por exemplo, a gente poderia pensar no governo dos impostos, a carga tributária do setor para reduzir preço e assim por diante. Essa talvez fosse uma possibilidade matemática, mas não é uma possibilidade prática, na medida que os governos passam por uma situação fiscal muito complexa, não é isso? O que implicaria dizer que redução de impostos nesse momento não é algo que seria plausível, vamos dizer assim. Ô professor, mas por que o dono de veículo é surpreendido assim do dia para a noite com um aumento de preço nos postos de combustíveis? A gente não vê explicação, não vê alguma turbulência e amanhã de manhã o preço está diferente, tanto da gasolina quanto do álcool. O que acontece? Eu sei que o mercado é livre, o posto pode praticar o preço que quiser, mas da onde que o posto tira, que motivo que ele alega para aumentar o preço? Então, de novo, como qualquer mercado, muitas vezes é difícil a gente distinguir as mudanças de curtíssimo prazo sobre o preço, não é isso? Claro que, como eu disse anteriormente, o que a gente tem de principal são esses componentes, mas não quer dizer que, por exemplo, você pode ter choques de demanda, por exemplo, momentâneos e locais, e aí os donos de postos percebem isso e acabam naquela região elevando o preço e assim por diante. Então, isso pode acontecer na medida que os preços podem ser praticados, podem ser alterados livremente pelos donos de postos. Então, quando você tem, por exemplo, uma entre-safra do etanol e aumenta o preço do etanol e a mistura implica numa elevação do preço da gasolina, não é isso? A gente sabe muito bem o motivo. Outras alterações, não é isso? Elas nem sempre são claras. A gente precisa estudar o mercado, principalmente no nível local, não é isso? Porque essas alterações muitas vezes acontecem numa cidade grande como Belo Horizonte, nos postos de uma avenida. Quando você olha para outras regiões, isso não aconteceu e assim por diante. Então, isso pode ser relativamente localizado. E a explicação pode ser localizada também. Ô, professor, para a gente finalizar, com essa mudança na presidência da Petrobras, o senhor acredita que haverá alguma mudança na política de preços? Há uma tendência de manutenção, aumento, redução? Então, eu acho que tudo que vem no governo a gente tem que ter um pé atrás, não é isso? Acho que existe sempre uma incerteza em relação à atitude do governo, na medida que boa parte delas tem relação com aspectos políticos e não necessariamente econômicos. Mas, de qualquer forma, eu acho que, num horizonte de tempo não muito longo, eu acho que a política de preços não deve sofrer grandes alterações. Pelo que eu pude notar, a possível próxima presidente da Petrobras, eu acho que ela tem algum alinhamento com a política de preços que foi estabelecida há um ano atrás pelo senhor Jean Prats, que acabou de deixar a presidência da Petrobras. Nós recebemos no Palavra Aberta Digital o coordenador do curso de Economia do IBMEC, professor Ari Francisco, analisando o preço de combustíveis. Professor Ari, obrigado pela presença, um grande abraço. Um abraço, muito obrigado. Professor, muito obrigado pela presença, viu, pela disponibilidade de nos atender. E, como eu falei, mais tarde o link já vai estar disponível.